Muito bom dia a todos e a todas. Bom dia, nobre vereadora Nilce, vice-presidente Adalto, nobre secretário Valmir Pontes. A você que nos assiste, meu muito bom dia. Estamos aqui para mais uma audiência pública do primeiro quadrimestre de 2018, referente à Prefeitura de Santana de Parnaíba do Estado de São Paulo, audiência pública em atendimento à lei de número 101, de 4/5/2000, do artigo 4º. Senhor prefeito Elvio Leonardo César, dá boas-vindas aqui ao meu amigo secretário, e desde já nós passamos a palavra para o mesmo. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia, presidente, vereadora Nilce, vereadora Adalto, senhoras e senhores. Representando nesta oportunidade o Poder Público Municipal e na qualidade de secretário municipal de Finanças do município de Santana de Parnaíba, venho apresentar o relatório da demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, primeiro quadrimestre de 2018, com vistas ao cumprimento do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que até o final dos meses de maio, nesse caso, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Comissão Mista Permanente das Casas Legislativas Estaduais e Municipais. Aprovada nesta Casa de Leis, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, a Lei 3.565, de 4 de julho de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações, estabeleceu no anexo de metas fiscais as metas a serem alcançadas no exercício de 2018, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e o montante da dívida pública. Dessa forma, com base nos demonstrativos, passaremos à análise do comportamento das metas fiscais, considerando o desempenho da execução orçamentária e financeira do primeiro quadrimestre de 2018. Os dados são originários do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, dos balancetes da receita e despesa do sistema contábil da Prefeitura. Passamos ao primeiro quadro, resultado primário. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de suas dívidas. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar os pagamentos de suas despesas correntes, inclusive as de pessoal, e ainda gerar poupança para atendimento do serviço da dívida. Nessa análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem as receitas de operação de crédito. Operação de crédito, se o município busca algum financiamento com outras esferas de governo, que nós não temos. De alienação de bens e de aplicações financeiras. E as despesas com pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. Essas despesas não são computadas para análise do resultado primário. Resultado primário acumulado no primeiro quadrimestre de 2018 foi de 139,3 milhões, para uma receita fiscal líquida de 347 milhões. Lembrando aos senhores que tanto as despesas computadas quanto as receitas, elas envolvem também a autarquia municipal, a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais. Em contrapartida, a despesa fiscal líquida foi de 207,9, sendo favorável a condição financeira e o resultado alcançado no primeiro quadrimestre do exercício. Volto a afirmar que a análise, como é uma análise geral do município, tanto a administração direta, que é a Prefeitura e a Câmara, quanto a autarquia, tem que ser considerada no resultado. Balanço orçamentário, receitas.
As receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre desse exercício, nessas compreendidas as receitas correntes e capital, totalizaram 369 milhões, diferente dos 347, porque nos 347 estavam excluídas as receitas de aplicação. Receita de impostos, taxas e contribuição de melhorias. Essa nomenclatura ela foi alterada em função de uma legislação federal, da portaria da Secretaria do Tesouro Nacional. Na verdade, ela era, até o ano passado, chamada de receita tributária. Hoje, receita de impostos, taxas e contribuição de melhorias. As receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias totalizaram uma arrecadação de 170,5 milhões. As receitas provenientes de ISS, imposto com maior arrecadação nesse período, atingiu cerca de 44,72% do total, representando um montante de 81,4 milhões. Foi a receita que nós tivemos o maior crescimento nesse ano, em função em alguns aspectos. Primeiro, a mudança da legislação federal, passou a vigorar a Lei 157, que regra a questão do ISS para todo o país, e a questão da fiscalização, austeridade com relação às empresas, verificando a questão da inadimplência. Hoje, os analistas tributários fazem um trabalho específico para que nós não tenhamos essas perdas, então isso reverteu nesse aumento de arrecadação. Apenas como ilustração, o IPTU nós já arrecadamos 55%, que está demonstrado no quadro, imposto de renda 31% do valor orçado, ITBI 30%, e as receitas de impostos, que são as receitas próprias, 45%. Transferências correntes. Do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, tivemos uma transferência de 16,3 milhões. Isso corresponde a 39,14% da previsão do ano. Então, como nós encerramos o primeiro quadrimestre, os primeiros 4 meses do ano, os senhores, por favor, atentem que existe uma coerência naquilo que foi orçado em razão do valor que nós estamos arrecadando, o percentual que está sendo atingido. Se nós dividíssemos o ano aí, se formos dividir o ano em 12 parcelas, os primeiros 4 meses está bem dentro daquilo que está projetado, algumas receitas ainda com resultado um pouco superior ao esperado. Sistema de Saúde, SUS, a transferência foi de 6,5 milhões, com 35,64% do previsto. Volto a frisar, isso já disse no quadrimestre passado, por favor, atentem às transferências para a área da saúde, transferências de outras esferas de governo, federal e estadual, totalizaram 6,5 milhões até o primeiro quadrimestre. Só gravem esse número para que depois, quando nós formos fazer a verificação da saúde, para os senhores atentarem. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, tivemos uma transferência de 7,9 milhões, ou 33,52% daquilo que foi previsto. O ICMS teve a transferência mais significativa do período, contribuindo com 68,4 milhões, que corresponde também a 33,7% da previsão. O IPVA, nós tivemos uma transferência de 34,01 milhões, ou seja, 80% do previsto. Os senhores atentem que as parcelas mais significativas do IPVA são referentes a janeiro, fevereiro e março. Então, aí se faz a diferença das demais receitas, por isso que nós arrecadamos 80% do previsto em orçamento. E a transferência do Fundeb, nós tivemos 37,9 milhões, ou 38% daquilo que foi previsto para o exercício. Receita corrente líquida. A receita corrente líquida é a base para que
a administração pública faça o balizamento de gasto com pessoal, gasto de endividamento. Na verdade, ela que baliza todos os resultados. E a receita corrente líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve para a base de cálculo dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu 810 milhões. Ou seja, se nós formos fazer o que nós tínhamos previsto para aquilo que fechou no primeiro quadrimestre, nós teríamos aí 101% do valor previsto. Nós estimávamos perto de 800 milhões, e no primeiro quadrimestre estamos fechando com 810 milhões. Balanço orçamentário, parte da despesa. A despesa liquidada, volto a frisar, a despesa liquidada é aquela já efetivada, prestado serviço, entregue material e assim por diante. No primeiro quadrimestre, totalizou 208,06 milhões, que corresponde a 22% da dotação atualizada para o período, segundo as categorias econômicas e os grupos da natureza da despesa. Essa categoria contém registro de despesa de caráter rotineiro e continuado da atividade governamental, folha, manutenção, insumos. As despesas correntes previstas e atualizadas para o exercício totalizam 697 milhões. Acumulado no primeiro quadrimestre de 2018, as despesas correntes liquidadas somaram 183 milhões, representando 26% do total. As despesas com pessoal e encargos sociais liquidadas totalizaram 115 milhões. As outras despesas correntes liquidadas contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção da administrativa do município, tendo um valor liquidado no quadrimestre de 77 milhões. As despesas de capital atingiram um montante de 14,4 milhões, que corresponde a 14% do valor previsto. Esta categoria é constituída pelos grupos gastos com investimentos, que atingiram 14,3 milhões. Vejam que o total aplicado foi 14,07, do total, 14,03 foi com investimentos. Amortização da dívida, 0,10, ou seja, deu R$96 mil nesse período. Eu quero enfatizar e lembrar novamente o que foi dito no último quadrimestre. Nós tínhamos um parcelamento junto ao INSS de contribuições previdenciárias de outros exercícios, que vinha sendo paga, e ela foi liquidada, foi totalmente paga no exercício de 2017. Ela findou em 2017. Hoje nós temos certidão emitida pelo INSS, certidão negativa de débito, não é mais positiva com efeito negativo, hoje ela é negativa. O valor de 96 mil é um parcelamento remanescente junto à Caixa de Previdência dos Servidores. É a única dívida alongada que o município tem. As despesas intra-orçamentárias totalizaram 10,6. O que são as despesas intra? São as despesas que a municipalidade tem com relação aos servidores, que é repassado à Caixa de Previdência. São os encargos sociais dos servidores municipais, parte empregador. Resultado orçamentário. Quanto ao resultado orçamentário, o município encerrou o quadrimestre com uma receita efetivamente arrecadada de 369 milhões. Comparando com a despesa liquidada de 208, demonstra um resultado positivo de 77%. Volto a frisar que o resultado tem influência também dos gastos e receitas da autarquia municipal, da Caixa de Previdência. Não é só da Prefeitura. Despesas com pessoal versus receita corrente líquida. As despesas com pessoal e encargos, que sempre se apresentou como o item mais significativo do conjunto das despesas, se demonstra em relação à receita corrente líquida dentro do limite estabelecido, no artigo 22 da Lei 101, no que se refere às despesas do Poder Executivo. Lembrando que a legislação determina o seguinte: como limite prudencial,
onde se você atinge, você não pode dar aumento real ao funcionalismo público, você só pode repor índice de inflação, que é de 51,30. Esse é o limite prudencial. E o limite total, limite legal para o Poder Executivo, é fixado em 54%. O valor dos gastos com pessoal e encargos nos últimos 12 meses, que é feita a comparação, onerou a receita corrente líquida em 41,84. Vejam, senhores, que está bem controlada essa questão. No Poder Legislativo, as despesas com pessoal e encargos se manteve dentro dos limites legais também, onerando em 1,83 a receita corrente líquida. Lembrando que o Legislativo, no montante, ele pode chegar a 6% de gastos com pessoal. Receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins de apuração do limite mínimo constitucional, totalizaram no período um montante de 73,1 milhões, que corresponde a 25,87% da receita de impostos. A despesa com remuneração do pessoal do magistério atingiu 64,65% dos recursos recebidos do Fundeb. Novamente, para alertá-los, a questão do Fundeb com gasto de pessoal, ela tem uma tratativa diferente dos demais gastos com pessoal da administração pública. Para você ter a regularidade desses recursos transferidos, o mínimo que se deve ter de aplicação com gasto de pessoal é de 60%. O município está em 64,65% até o mês de abril. A obrigatoriedade constitucional de 25% é estabelecida no artigo 212 da Constituição Federal. Despesas próprias com saúde. Os gastos com saúde no primeiro quadrimestre de 2018 atingiram um montante de 67,05 milhões, ou seja, o que corresponde a 23% da aplicação de receitas de impostos e transferências constitucionais e legais. O que eu quero chamar a atenção é que o município aplicou 67 milhões nos primeiros 4 meses do exercício e recebeu, se os senhores estão lembrados que eu falei agora há pouco, 6,5 milhões de recursos. Então, para cada... Isso é uma regra, não uma regra, desculpa, mas é uma constante nos últimos anos, exemplificando, cada R$10 investido na área da saúde, 9 são de recursos municipais e 1 de transferência. Verifica-se que, além de cumprida a obrigatoriedade constitucional de aplicação mínima da saúde, que é de 15%, estabelecido no artigo 77 da Emenda Constitucional 29, que o município vem investindo muito além do mínimo constitucional, tendo em vista dar atendimento à demanda dos serviços da área de saúde. Dívida consolidada. O saldo da dívida consolidada iniciou o exercício com montante de 9,9 milhões. E após as inscrições e amortizações até o primeiro quadrimestre, acabou ficando, se os senhores separaram no quadro, também com 9,9 milhões de dívida. O porquê? As despesas que formam essa dívida, elas são originárias de processos judiciais, de precatórios judiciais. Os precatórios nós vamos saldar, nós não temos saldo de precatórios acumulados de outros exercícios, nós vamos fazer a quitação desses precatórios, que o município tem a prerrogativa de fazê-los até dia 31 de dezembro desse ano. Então, isso deve ocorrer aí provavelmente no próximo quadrimestre, quando nós formos fazer a nova apresentação, esse montante já deva estar, se não zerado, praticamente zerado, porque serão pagos esses precatórios. Esse valor, somado ao saldo de restos a pagar processados de 4,5 milhões, esses restos a pagar são
restos a pagar que vieram do exercício de 2017, boa parte deles, ou quase na totalidade, são débitos junto à Sabesp, que nós temos um acordo firmado, isso é um acordo judicial, que assim que a Prefeitura puder levantar os recursos desse acordo, esse montante de resto a pagar ele será quitado integralmente. Então, é uma questão de... Acredito também que no próximo quadrimestre, que nós viermos para fazer a apresentação, esse montante já não figurará mais nos quadros, estará quitado. E deduzindo a disponibilidade bruta de caixa e bancos, que é de 289 milhões, resulta na dívida líquida consolidada de menos 274 milhões. O que é essa dívida negativa? Ela quer dizer o seguinte, que nós temos hoje recursos suficientes para pagar a dívida, o montante de dívida, que chega aí a quase 10 milhões, por conta dos precatórios, e os demais recursos estão liberados. Ou seja, a municipalidade possui saldo de caixa superior ao montante da dívida apresentado. A dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida não deve ultrapassar o limite de 120%. Então, vejam, senhores, se nós temos 800 milhões de receita corrente líquida, nós poderíamos ter contraído dívida de 1,2, duas vezes esse montante, que, na verdade, nós não temos. Resultado nominal. O resultado nominal mostra a variação da dívida fiscal líquida entre os dois períodos. Se compararmos o primeiro quadrimestre de 2017 com o primeiro quadrimestre de 2018, nós vamos ter uma variação dessa dívida de menos 128 milhões. Volto a dizer, nós tínhamos um saldo de caixa, um saldo disponível de caixa no primeiro quadrimestre de 2017, um montante de 146 milhões e meio. E hoje nós temos um saldo de 274 milhões. O que nos dá um resultado favorável de 128 milhões nesse período, que indica a regularidade. Na verdade, esse saldo, quanto mais ele for negativo, maior a nossa capacidade de investimento, porque o dinheiro não tem destinação já definida para, por exemplo, o pagamento de dívida, que o município não tem contraído. Antes de passar para o encerramento, eu gostaria só de enfatizar aos senhores e deixar bem claro que hoje a situação financeira do município é bem controlada, nós não temos dívidas vultuosas, não se tem, a dívida quase não existe, dívida de outros exercícios, ela não existe. Nós temos um equilíbrio orçamentário e financeiro, nós temos a economia que se fez ao longo dessa gestão, nós colocamos na rua inúmeras obras, a execução de várias obras, por exemplo, de colégios municipais, entre execução e licitação, nós temos 7 colégios na rua, temos complexos de piscina, temos ginásio de esportes, pronto-socorro infantil, UBS sendo construídas, é uma variedade grande de obras, é uma gama grande, e lembrando aos senhores que todas as obras têm previsão orçamentária, que é um princípio básico, e, além disso, nós temos a previsão financeira para eles. Então, às vezes, até diferente de outras situações que nós vemos aí pelo país, nenhuma obra terá atraso na execução, paralisação na execução, em razão da questão financeira. Então, isso é um dado que tem que ser sempre demonstrado,
é muito relevante, e eu acho que menciona ou dimensiona toda a seriedade que a administração trata do dinheiro público. Então, essa é a síntese desse quadrimestre. Se os senhores tiverem alguma pergunta, estou à disposição, e espero ter esclarecido as dúvidas, e, se quiserem, pode fazer os questionamentos que eu estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre secretário. Agradecer também aqui a presença do vereador Nilson Cadeirante, o nosso amigo Gino, a presença também do vereador Luciano. As oportunidades estão sendo abertas agora para perguntas, para aqueles que quiserem estar tirando suas dúvidas, fazendo alguma observação, alguma colocação. Tenha liberdade. Nobre vereador Luciano Almeida. Bom dia a todos. Valmir, bom dia. Bom dia, presidente. Vereador Adalto, os demais vereadores, bom dia. Valmir, eu tenho uma dúvida aqui. Era sobre a arrecadação nossa, que é de 988 milhões. E na receita líquida é de 810 milhões. Aí esse valor, essa receita líquida, a gente paga alguma taxa, é isso? Porque a arrecadação foi 988 milhões, a estimativa. Não, deixa eu só fazer uma correção, vereador. O valor total do orçamento previsto para 2018, inclusive com o Instituto de Previdência, que é a Caixa de Previdência, totaliza R$ 902.433.000. A receita corrente líquida, ela faz uma previsão dos últimos 12 meses, o mês atual e os últimos 11 anteriores. Então, isso pode dar uma variação por conta da arrecadação no final do ano, mas o que é previsto, e como nós temos que fazer a demonstração a cada quadrimestre, ela é avaliada no mês de abril, os últimos 11 meses, o mês de agosto e os últimos 11 meses, e dezembro, aí seria de janeiro a dezembro, que finaliza o ano. A receita corrente líquida, ela é computada da seguinte maneira: você lança todas as receitas arrecadadas, inclusive as receitas do Instituto de Previdência, e nas deduções você tem que tirar. Você tem que tirar o valor que ela é receita corrente, então a receita de transferência que a Prefeitura faz ao Instituto de Previdência, ela já é expurgada, ela já não é computada, a parte patronal do recolhimento. Aí você tem que tirar isso no ano 2017, houve uma jurisprudência do Tribunal de Contas, onde eles não consideram mais as receitas de aplicação ou receita de rendimentos bancários do Instituto de Previdência. Eles também não computam, que era computado no passado. Hoje não se computa mais, mas é mais uma dedução que tem que ser considerada. Na verdade, se você fizer essas deduções, e como a apresentação você tem que dar pelo total, o valor que você faz de retenção para a formação do Fundeb. Fundeb é o valor que é transferido, é o fundo que faz transferência aos municípios com relação à educação básica. É um fundo de âmbito federal e repassado pelo governo do Estado. Nós fazemos, para a formação desse fundo, constitucionalmente é feito a retenção de algumas receitas. 20% do valor recebido de FPM, ICMS, IPI, Lei Candir e IPVA. São cinco receitas que fazem essa contribuição, no montante de 20% de cada dessas receitas. Então, quando você estima o valor de receita corrente, você está
Na verdade, é só uma jogada contábil. Ele tem que demonstrar pelo bruto e nas deduções você tira a receita de dedução para o Fundeb. Então, por isso que dá uma conotação da receita ser até maior. Mas, na verdade, não é. Então, tem essas deduções e o valor estimado, tanto é que no valor, quando foi finalizado o orçamento e o cômputo das receitas correntes, receita corrente líquida, ela totalizou 797 milhões, é a apuração. Nossa. E hoje nós estamos com 810. Então, tem uma variação bem equilibrada, mas uma variação positiva. Ok? Ok. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Valmir, você falou que o nosso orçamento está tudo sob controle, né? Sim. Mesmo com esse empréstimo da implantação de iluminação de LEDs no nosso município, não sofreu nenhum impacto, né? Porque aqui foi passado pela Câmara, nós aprovamos aqui para que fosse feito esse empréstimo. Na verdade, vereador, existe uma lei autorizativa para que o município possa contrair ou participar desse financiamento. É um financiamento bem interessante, com juros subsidiados. É um valor que no mercado acaba sendo um dinheiro barato para se buscar. Nos daria uma capacidade de realização maior do que nós temos hoje, embora os senhores devam saber de todas as ações que estão sendo desenvolvidas no município para a troca dessas luminárias de LED para LED, mas ele não foi efetivado. Na verdade, essas tratativas acabam, óbvio, passando pelo governo federal, e em decorrência de tudo que ocorreu, todos os problemas que ocorreram aí, essas questões, elas estão todas travadas. Não é a questão de Santana ter algum impedimento para poder realizar essa captação de recursos. Isso está travado a nível Brasil, não foi decidido. Nós temos a prerrogativa de pleitear um empréstimo e obter esse recurso, mas o município, até o momento, não conseguiu nenhum tipo de crédito com essa finalidade. Nós não temos nenhum empréstimo em vigência até o momento. Ah, tá, joia. Eu tenho mais uma pergunta aqui. A semana passada teve a última audiência aqui pública, e foi com a Eva. E teve recursos assim que passou para reforma de creches, escolas, só que a documentação que ela tinha ali não falava especificamente o que era, só tinha o valor. Então, a gente não sabia se era construção de novas salas ou se era reformas. Na verdade, se o senhor precisar, no orçamento para 2019, existem rubricas de construção, é específico para a construção de creche, de escola de ensino fundamental, de pré-escola, e tem uma rubrica específica de reforma e ampliação, também de creche, de pré-escola e de escolas de ensino fundamental, entre outras destinações. Caso tenha dificuldade ou a Eva tenha dificuldade de identificar, nós podemos, a qualquer momento, fazer essa identificação, determinar os valores que foram destinados, a princípio, para 2019, com relatório, como o senhor queira, por relatório, por consulta à Secretaria de Finanças, que, aliás, eu quero deixar bem claro a todos que a Secretaria de Finanças está à disposição para a elucidação de qualquer dúvida dos senhores, ou para que obtenham qualquer informação. Na verdade, a grande maioria se não todas as informações que estão lá são públicas. Então, se algum cidadão tiver necessidade, nós estamos à disposição lá para elucidar. Da mesma forma como o senhor quiser, ou por consulta na própria secretaria, ou que nós façamos aí um relatório para elucidação, da forma que o senhor quiser.
Tá joia, obrigado. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Era sobre a duplicação da Avenida Tenente Marques. Tem um trecho ali do Vencedor até o McDonald's que já pertence a Cajamar. E eu sei que a prefeitura está tendo uma parceria ali para poder ajudar o município vizinho. Vai ter algum repasse do nosso município para lá em valores ou só o pessoal? Na verdade, vereador, está sendo pleiteado isso junto ao município vizinho para nós sanarmos ou tentar sanar um problema que hoje é bem complicado na região com questão do trânsito. Como o município de Cajamar estava com dificuldades para fazer esse tipo de intervenção, o que foi proposto é firmar um convênio com o município, que a Câmara autorizasse, tanto a Câmara de Cajamar quanto aqui de Santana, para que que a Prefeitura possa executar obras nesse trecho. É um trecho pequeno, né, eu acredito ali de uns 300 metros, mas que já daria uma grande fluidez no trânsito. Então, se isso for efetivado e a Prefeitura licitar uma obra, a obrigação de pagamento passa a ser da Prefeitura de Santana. Mas é o outro detalhe também que ainda não se efetivou. Foi pleiteado para que nós possamos resolver um problema crucial ali na região, mas ainda não está autorizado. Tá joia. Ok? E agora tem mais, acho que é a última pergunta. Vamos lá. A respeito dos valores que são repassados para a Câmara. Sim. Quando você falou dos 6%, aqui a nossa arrecadação são 24 milhões. Perfeito. Mas dos 810 não dá os 24 milhões. Não. Na verdade, assim, o percentual de 6% que está no quadro é 6% do questão de pessoal com a receita corrente líquida. Então, o cômputo que é feito para as transferências à Câmara Municipal, ao Poder Legislativo, ela é uma outra conotação, ela tem um outro regramento, é uma emenda constitucional que prevê quais as receitas que devem ser computadas para que se faça o cálculo de disponibilidade de recursos para casa pelo número de habitantes. Então, isso está determinado numa emenda constitucional, e, se não me falha a memória, é a emenda 30, e ela determina, ela menciona quais as receitas que têm que ser consideradas e qual o percentual que a Câmara daquele município com o número de habitantes oficial pode ter. Então, o montante para o número de habitantes que Santana tem é de 6% dessas receitas também, e o percentual fica um pouco abaixo, mas eu acho que dentro das necessidades do Legislativo. Tá. Tá, joia. Obrigado, Valmir. Muito bem, várias perguntas foram feitas, né? Eu acho que foi a primeira pergunta que o nosso amigo vereador Luciano Almeida ele frisou aqui sobre, né, que até então, acredito que não somente eu, mas a população, até os vereadores, entendia, senhor secretário, que os 5% já tinha sido firmado esse empréstimo e ainda, né, não foi executado, né? Não foi efetivado. Não. Na verdade, nós temos a prerrogativa, temos a autorização legislativa, mas não foi efetivado. Não, senhor. Tá. Senhor secretário, eu queria fazer só uma observação. Pois não? O senhor falou sobre as taxas, né? Chegou uma lei aqui para ser aprovada concernente àquela taxa do bombeiro, para ser revogada, aquela taxa do bombeiro. Se pergunta hoje como as pessoas devem fazer, se já tem um prazo para ressarcir aquelas pessoas. Eu acredito que foi até um número... né? Na verdade, presidente, o que acontece é o seguinte: em meados do ano passado, houve o julgamento de uma ação da Prefeitura de São Paulo, no STF, no Supremo Tribunal, com relação à taxa de bombeiro, e que acabou o efeito sendo estendido para todos os municípios do país,
e que foi dado pela inconstitucionalidade da taxa, pela cobrança da taxa de bombeiros. Quando eles fizeram esse julgamento, na verdade, o que eles decidiram à época foi exatamente pela inconstitucionalidade, pela paralisação da cobrança. Agora, existe uma decisão que hoje já tem um novo recurso interposto pela Prefeitura de São Paulo, que visa a decisão do STF com relação ao qual o procedimento que deve ser adotado com relação aos recursos dessa taxa. O que se falaria, a princípio, é que a expectativa era que se fizesse a devolução desse numerário. Porém, o STF não tem a modulação dessa decisão, não foi feita não foi dado por escrito. Qual é a nossa necessidade? A necessidade, não só da Prefeitura de Santana, mas de todo o município, é que tenha essa decisão modulada, escrita, para que se tome a providência, porque, assim, o recurso que foi recolhido, ou que foi recebido da taxa de bombeiros aqui no município, ela tem uma conta vinculada, ela foi depositada nessa conta vinculada. Sim. Desde então, ela tem os rendimentos, ela não foi utilizada em nada, nenhum valor saiu dessa conta, e aguardando a decisão do que deve ser feito. Se for decidido, e se for decidido mesmo pela devolução do valor, nós temos protocolos com a administração, nós temos um número razoável de protocolos pedindo essa restituição. A partir do momento que tem a decisão, o município fará a devolução sem problema algum, se for decidido dessa forma. O que nós precisamos é ter essa definição pelo fato do seguinte: se for decidido de forma contrária, ou dizer que o valor cobrado até então tinha sido cobrado e só depois da decisão que ela se tornou inconstitucional, que não deveria ser, teoricamente, não só Santana, mas todos os municípios não deveriam ressarcir esse valor. E se é feito esse valor, sem a decisão, é como se fosse uma renúncia de receita. E renúncia de receita é um crime de improbidade, então nós não podemos fazer essa devolução antes da decisão do STF. Essa é a posição do município com relação a esse assunto. Está só esperando ser julgado, com sim, conclusão sim. De julgamento. A hora exato. Está em trânsito ainda. Assim que for decidido, para que a gente tome as medidas cabíveis nesse caso. Ok. Só uma observação também relacionada à colocação que o nosso amigo vereador Luciano fez, concernente à audiência pública, vereador, que tivemos aqui. É que, na verdade, as explicações ali estavam não estava bastante clara, né? Estava bastante clara. E aí surgiu algumas interrogações, algumas perguntas, mas nós agradecemos aí que sabemos da sua capacidade e da sua disponibilidade. Lógico, tendo dúvida, estaremos sempre procurando a Secretaria de Finanças. Na hora que vocês quiserem, estou à disposição. Perguntar aos nobres vereadores se tem mais alguma pergunta a fazer. Vereador Gino, o Nilson, a vereador Adalto. Bom dia a todos. Nobre secretário Valmil, há uma pergunta da população, algumas pessoas que me abordam, sobre o montante investido aí na saúde, né? A gente hoje está vendo aqui 23%, né? 23,71% investido na saúde. E há alguma preocupação de algumas pessoas em relação a isso, hoje esse total está sendo investido, né, devido a algumas construções na área da saúde e tal, e as pessoas me perguntam, isso não vai virar um grande elefante branco aí, despesa de pessoal e aumentar aí as receitas e a prefeitura não conseguir arcar com essas despesas?
Eu não vejo dessa forma, vereador. Eu vou lhe explicar o porquê. Vamos primeiro ao ponto crucial, que agora no segundo semestre vai ter a inauguração, que é, por exemplo, do pronto-socorro infantil. O pronto-socorro infantil ele vai alocar pessoal de outras unidades. Haverão novas contratações? Haverão. Hoje nós vamos sair de um atendimento, se você considerar das unidades aí de 200, 300 metros quadrados, de todas as unidades, você vai fazer uma planta de 1.000 metros quadrados de atendimento. Então, você tem maior capacidade de atendimento, maior conforto e, óbvio, vai ter um atendimento ampliado. Mas grande parte dos profissionais que comporão, por exemplo, o pronto-socorro infantil, eles já são da rede municipal. Então, o acréscimo não é grande. Com relação ao CEP, que é o primeiro andar do pronto-socorro infantil, ele vai, na verdade, vai ter uma realocação do prédio, vai ser um novo prédio, você vai migrar com todo o pessoal, sem ampliação do quadro de servidores. Mais uma coisa. Com relação à maternidade, a maternidade ela tem a previsibilidade de aumento de profissionais, que tem que ter por conta de algumas especialidades, questão de anestesista, por exemplo, que é uma das exigências, mas toda a despesa ela é precedida de um cálculo de impacto orçamentário e financeiro. Você tem que ter esse cálculo, isso é obrigatório, na verdade é exigência legal que se tenha um cálculo, e é exigência da própria administração para que se tenha o devido cuidado, a devida precaução para que não haja esse tipo de problema futuramente. Você não consegue determinar uma ação nessa magnitude por um período curto. Isso, uma vez implementado, é um serviço ad eterno. Você não tem como revogar um trabalho desse tipo. Então, é pensado. Hoje, o crescimento que nós tivemos comporta esse tipo de investimento, depois de um tempo razoável, para que nós tivéssemos essa certeza de que, se implementado esse tipo de serviço, óbvio, ele impacta de uma forma geral nos custos da municipalidade, mas dentro de uma previsibilidade, dentro de uma coerência e dentro principalmente de uma responsabilidade muito grande. Obrigado. Na educação, a gente viu aqui também na educação que, nesse quadrimestre, né, ele teve um investimento de 25,87%. Tem previsão de mais escolas para... Temos. Na verdade, lembrando novamente que é o primeiro quadrimestre do ano, então é o período dos 4 primeiros meses nessa questão da educação. Ano passado, nós fechamos com perto de 26,50% de percentual de aplicação, que esse 1,5% acima do mínimo aplicado, que deve ser aplicado, resultou em mais de 8 milhões de excedente. Nós temos hoje, no município, 7 novos colégios sendo ou já executados, ou em fase final de licitação. Eu trouxe, até elenquei de execução, para que todos tenham conhecimento. Nós temos o colégio do Cristal Parque, temos o colégio em substituição, o colégio Ricarda, temos o colégio em substituição ao Leda Caira, esses em execução. Em licitação, colégio do Votuparim, colégio do Sítio do Rosário, colégio do São Luís. Então, se nós formos computar esses novos colégios, nós estamos falando em 7 novas unidades. 2
com o remanejamento de prédio, que o Ricardo, prédio mais acanhado, e o Leda é um prédio que não tem mais como expandir essa questão do colégio. Então, voltando a falar, da mesma forma que é feito o impacto para a área da saúde, ou qualquer que seja a área, da educação é da mesma forma. É computado, é feito o cálculo, principalmente de pessoal, porque você tem algumas preocupações a mais nesses casos. Você tem a questão do limite geral de despesa, que não pode ultrapassar aquilo que você arrecada, e nesse caso em específico, de uma unidade nova de saúde, de uma nova escola, é o percentual de folha de pagamento, que também é um percentual apartado que tem que ser respeitado. Então, para essas duas situações que nós estávamos falando, tanto da área da saúde quanto da área da educação, esses cuidados foram tomados, nós temos a dimensão exata daqueles servidores que devem ser admitidos em função dessas novas unidades, o remanejamento de outros servidores que farão para atendimento, né, principalmente da saúde, desses 2 colégios que eu acabei de citar. Então, isso é dentro de uma expectativa muito segura por parte da administração, para que não haja nenhum descumprimento legal nessas questões. Uma outra questão também era sobre, nós acompanhando, né, vemos que cresceu muito o investimento na área do esporte, né? E onde entra esse orçamento do esporte? Na verdade, vereador, o que nós estamos fazendo com relação todas essas obras que eu citei agora dos novos colégios. E aí, então, eu vou aproveitar para citar mais alguns. Nós temos um complexo de piscinas que está sendo construído, está sendo licitado e vai ser construído no Colinas do Anhanguera. Temos um complexo de piscinas que será na Fazendinha, em licitação. Temos a Arena de Esportes, ou o Ginásio de Esportes, na Fazendinha, em execução. Temos a Arena de Eventos, que não é, óbvio, só ligada ao esporte, mas em execução. E temos unidades de saúde, unidades básicas de saúde. Todas essas obras, todas elas, são previstas com recursos próprios. O recurso já, além da arrecadação que nós vamos ter, com o resultado que o município alcançou, com controle de gastos, com diminuição de gastos de custeio, com uma austeridade na questão fiscal, nós temos recursos disponíveis para que todas essas obras aconteçam. A obra que aconteceu em parceria, que é do esportes, por exemplo, que é em parceria com o governo federal, é a obra do Colinas do CIE, Centro de Iniciação a Esportes Olímpicos. Esse realmente é um recurso transferido. Dos demais, os parques municipais, os campos de futebol, arquibancada do campo municipal, campo do Jardim Isaura, campo recém-inaugurado da cidade de São Pedro, todos são recursos da municipalidade, todos são recursos próprios, destinados com recursos próprios. Sem mais perguntas, muito obrigado, secretário. Quem gostaria mais de fazer alguma observação? Se não, eu quero só concluir a minha fala dizendo que a gente, de alguma forma, secretário, a gente procura também contribuir com o nosso município. Recentemente, nós pedindo emendas aqui para nosso município, nós conseguimos aí 500 mil do governo federal, aí, através do deputado federal, para uma compra de um tomógrafo, né, que isso vai trazer grandes benefícios para a nossa cidade, 200 mil também para ajudar aí na saúde, mais 240 para a compra de ambulância, mais 50 aí para um consultório odontológico, então, totalizando aí quase R$1 milhão aí para ajudar também a nossa cidade, sempre pensando aí em beneficiar a nossa cidade. Agradeço a sua presença, a presença de todos, nobres vereadores, público aqui presente, e tá aí, ó, lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença
com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve à vida muito bela para ser significante. Tá? Então, aí, esse pensamento aí. Muito obrigado. Nós damos por encerrado aí esta audiência pública. Obrigado.